Ele é convocado como escravo, mas acaba amando sua nova vida. Kinji é um nerd feio e repugnante que ficou rico por causa de criptomoedas. E assim como um perdedor típico, ele gastou tudo para comprar uma casa em outro país. Em resumo, ele se tornou aquele típico cara rico que ri de todos os plebeus como nós, que precisamos acordar cedo e trabalhar. Mas, de repente, um portal apareceu debaixo dele e o levou para um novo mundo chamado Amuria. Lá, ele descobriu que havia criaturas chamadas semidemônios olhando para ele como se fosse um esquisito. Dias depois, descobrimos que Kinji se tornou minerador para uma empresa chamada Raizaha. Não porque ele decidiu levar uma vida humilde, mas porque ele pegou um empréstimo em ouro e não conseguiu pagar. Ele vê Belza, a diretora da empresa, fazendo um discurso para todos os trabalhadores. Ela motiva a todos, mencionando que correr grandes riscos lhes dará grandes recompensas. No entanto, Kinji sabe que isso significa uma coisa: ser explorado pelo seu chefe. Há muito tempo, essas minas eram masmorras cheias de monstros e coisas valiosas. Os humanos mais fortes costumavam explorá-las para se tornarem famosos e obterem glória, mas com o passar do tempo, as pessoas encontraram uma pedra especial chamada Demonita que poderia ser usada como fonte de energia. Belza disse aos trabalhadores que eles tinham que correr grandes riscos para obter bons resultados. Kinji percebeu que a empresa Raizaha estava se aproveitando dos seus trabalhadores. Um mês depois, Kinji está trabalhando quando seu chefe vem falar sobre o mês passado. Resultados. Ele começou a culpar Kinji por não cumprir sua cota, o que arruinou o desempenho geral da equipe. Desempenho. Kinji explica que estava doente no mês passado, mas seu chefe começa a contar a mesma velha história. Nos seus tempos, ele costumava trabalhar 40 horas por dia, durante 10 dias por semana. Isso deixou Kinji frustrado. Ele tem trabalhado 16 horas por dia, as condições de vida são piores que as de um refugiado, e ele só pode tomar banho uma vez por mês. De repente, ele ouviu seu colega de trabalho, o Anibe, sendo culpado por também não ter um bom desempenho. Em vez de apenas observar, Kinji começou a se preocupar com sua situação. Ele fez algumas contas e percebeu que, após pagar seu empréstimo, ele não tinha muito dinheiro sobrando. Enquanto pensava nisso, deixou cair uma moeda de ouro. Ele a segue como um maníaco, assim como qualquer cara duro faria, e acaba encontrando uma entrada secreta. Mais tarde, Kinji encontra o Anibe e o convida para um bar chique. O Anibe explica como o chefe deles ficou bravo por ele ter desaparecido, mas Kinji diz para ele ignorar. O Anibe então pergunta como Kinji pode pagar uma bebida nesse lugar, já que seus salários são iguais. Kinji responde que está quebrado e explica que pegou emprestado um pouco de ouro. Outra Anibe então menciona rumores sobre Kinji possuir 10 milhões, mas Kinji diz que é mentira, não são 10. Ele deve 20 milhões. O Anibe percebe que está conversando com um cara louco e decide ir embora, mas Kinji o interrompe, mencionando que encontrou um jeito de ganhar muito dinheiro. Assim como você, o Anibe quer parar de ser pobre e aceita o acordo. No entanto, ele não esperava que isso envolvesse um tour de prospecção da empresa, que é uma forma amigável de dizer que eles vão explorar as minas e possivelmente encontrar monstros. Embora a empresa não tenha seguro de trabalho, o líder permite. Enquanto preparando, o Anibe explica que é perigoso descer mais na mina, mas Kinji não se importa com isso, porque os andares inferiores têm muito mais demonite, e eles também receberão um bônus se encontrarem outros tipos de minério. O Anibe responde que todos que participam de uma excursão de prospecção acabam mortos, mas Kinji explica que encontrou uma entrada secreta para o terceiro andar quando sua moeda passou por parede, e ele passou a tarde inteira explorando para se certificar de que era seguro. Os dois entram na masmorra e começam a coletar o máximo de demonite que conseguem. Enquanto trabalham, o Anibe agradece a Kinji por pensar nele, mas Kinji deixa claro que o Anibe é um típico perdedor solitário. Mas um perdedor solitário ainda é melhor do que perdedores que se juntam com outros perdedores. Eles coletam muito minério e estão felizes, pensando no dinheiro que vão ganhar. Ao tentarem voltar à superfície, um grande dragão os embosca e tenta comê-los. Os garotos se escondem, e Kinji fica chateado que tudo isso vai acabar. De repente, ele se vira para o Anibe, sorrindo como um louco, e pede para ele servir de isca. Kinji então o chuta contra o dragão e foge. O dragão agradece pela refeição, enquanto o Anibe começa a se desculpar com seus pais. De repente, Kinji aparece em cima de uma rocha e começa a falar besteira. O dragão se apresenta como Rin, e Kinji decide fazer um acordo. Se Rin trabalhar para ele e o ajudar a obter demonites, em troca, Kinji dará a ele toda a comida saborosa que ele quer. Rin concorda com o acordo e se transforma em uma forma menor. Acontece que Rin é uma garota. Kinji se sente orgulhoso de si mesmo, pensando que está a caminho de ficar rico novamente. Um mês depois, seus lucros aumentam muito, mas há um problema. Kinji não teve nenhum lucro porque gastou todo o seu dinheiro em comida para Rin, ele e o Anibe decidem trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Enquanto fazem isso, eles encontram um espaço cheio de armas mágicas. Kinji tenta analisar se o estado delas é bom o suficiente para serem vendidas, até que Rin revela que essa é a área do seu banheiro. Os dois ficam chocados e Kinji joga o bastão contra o rosto de Anibe. Ele fica confuso, porque as armas ainda parecem bastante limpo. Rin explica que isso é porque tudo que ela digere se transforma em poder mágico. Rin começa a reclamar que está com fome, e Kinji entra em pânico porque não tem nada para oferecer. De repente, o Anibe se levanta e oferece sua cauda para Rin comer.
Kinji fica confuso, mas o Onibe afirma que ela crescerá novamente com o tempo. Estranhamente, o Onibe pede seu próximo comando. Kinji tenta afastá-lo pensando que ele perdeu o juízo, mas Rin explica que o Onibe provavelmente foi hipnotizado quando foi atingido pelo bastão. Kinji decide verificar isso e descobre que esse bastão pode fazer lavagem cerebral e hipnotizar as pessoas. Percebendo isso, Kinji decide hipnotizar todos os seus colegas de trabalho, inclusive seu chefe, para fazê-los trabalhar para ele sem parar. Isso aumenta os lucros do próximo mês, deixando Kinji feliz com isso. O Onibe percebe que Kinji está explorando todos, assim como a empresa deles faz. Ele tenta dizer que isso é errado e um crime tirar vantagem dos colegas de trabalho. Mas Kinji o ignora, mencionando que isso aumentou a eficiência do trabalho deles. No entanto, essa chamada eficiência começa a diminuir com o tempo. Rin é quem está usando o cajado enquanto Kinji tenta fazer um plano para mantê-lo. Ele ordenou que o Onibe comprasse algumas poções para aumentar o de todos. Carga de trabalho, mas o Onibe afirmou que todos já estavam no limite. Kinji explica que todos deveriam ficar felizes em ser seus escravos, mas naquele momento o bastão quebra. Ele continua explicando todo o seu plano para continuar usando-os, e não percebe que todos voltaram ao normal. De repente, ele percebe todos olhando para ele enquanto ri como um maníaco, e recebe um enorme bater. Se isso não fosse o suficiente, Rin também reclama que está com fome. Ele pede para ela entender sua situação atual, mas o rosto dela adquire uma expressão maligna ao mencionar sua promessa de que ela poderia comê-lo se não estivesse satisfeita. No dia seguinte, Kinji volta ao trabalho e descobre que os superiores estão interessados nele e em Onibe, porque eles ganharam muito mais dinheiro com os valiosos demonitas. Ambos recebem uma carta dizendo que serão transferidos para a divisão de exploração. Este grupo tem diferentes seções, como o Grupo 3, que lida com a caça de grandes monstros. Eles são considerados elite e estão encarregados de expandir a área de mineração. Depois disso, vemos Kinji e o Onibe trabalhando no Grupo 8, que ajuda os caçadores a lutar contra os monstros. Eles começam limpando masmorras e fazendo pequenos trabalhos. Enquanto trabalha, o Onibe abre um baú na masmorra por curiosidade, e um monstro tentacular aparece e o agarra. Em resposta, Kinji decide desistir de algumas das coisas que coletaram para salvar o Onibe. Mais tarde, Kinji é chamado por um superior que diz que ele tem que assumir o turno de Onibe, porque o Onibe está de licença. Eles também dizem que vão cortar o pagamento de Kinji por se livrar das coisas da empresa para salvar o Onibe. Em casa, por não ter muito dinheiro, Kinji dá a Rin algumas sobras para comer, embora ela não fique feliz com isso. De repente, ela sente um cheiro bom em Kinji e descobre que ele está escondendo um pedaço raro de carne. Kinji, que conseguiu comprá-lo por um bom preço, não tem tanta sorte, pois Rin come tudo. Isso deixa Kinji muito bravo. Furioso e sem outra escolha, Kinji recebe uma caixa importante de poções para carregar e volta para a Parmorra para trabalho. Ele sabe que não é o que deve fazer da vida, mas não tem escolha. Enquanto trabalha, encontra um caçador Raizarra fugindo de um grupo de formigas gigantes. O caçador pede a Kinji para se sacrificar por ele, mas Kinji não escuta. Em vez disso, ele se junta ao caçador e pula em um lago para escapar das formigas. Depois de um tempo, eles chegam a um armazém Raizarra administrado por um velho. Kinji tenta contatar um superior para ajuda, mas o superior não acredita nele. Era esperado que os monstros permanecessem em seus territórios e não simplesmente aparecessem nos níveis superiores. Um grupo de formigas ataca o armazém, e Kinji procura algo que possa ajudá-los a escapar. Ele encontra uma poção que os permite se transformar em formigas. Dentro da masmorra, Kinji descobre que pode conversar com as formigas e decide falar com uma chamada Formiga A. Ele a convence a se rebelar contra seu rainha, que os estava tratando mal. Kinji diz à formiga que ele é um conselheiro e apoiador das formigas. Ele percebeu que a formiga estava cansada, então quis ajudar. Após alguns minutos, Kinji conversa com a maioria das formigas e as lidera para confrontar a rainha com a ajuda do caçador e do velho. Kinji, agora em sua forma humana, enfrenta a rainha e a convence a dar direitos às formigas operárias. Ele diz a ela que ela não é adequada para ser a rainha, e isso a faz se transformar em uma criatura gigante, assustando todos. Rin aparece na masmorra, faminta, e tenta comer as formigas. Kinji dá a ela um pedaço de carne que tem, acalmando-a. Abaixo, a rainha formiga agradece a Kinji por salvá-las e concorda em trabalhar para ele. Depois disso, o Onibe volta ao trabalho. Kinji diz a ele que começou em uma nova empresa chamada Companhia Negra e quer que o Onibe se junte. Kinji planeja assumir a empresa de mineração Raizarra através de sua nova empresa. Depois disso, Kinji e o Onibe foram enviados para uma ilha chamada Chikeru. Eles tiveram que fazer um treinamento corporativo com um instrutor chamado Pig. Pig os fez lutar contra monstros perigosos como parte do treinamento. Eles aprenderam a atacar os monstros. Kinji tinha um plano, mas não deu trabalhar, e ele ficou frustrado. O monstro estava prestes a atacar o Onibe, mas como ele não podia, moveram-se, Pig detonou uma bomba debaixo do monstro e o matou. Pig os alertou de que da próxima vez estaria sob seus pés se não lidassem bem com a situação. Mais tarde, Pig disse que o próximo teste era alcançar o topo de uma montanha, surpreendendo a todos porque não tinham comido o dia todo. Pig disse que tinham que mostrar resultados para comer, então precisavam escalar a montanha, apesar de estarem realmente
cansados. Durante a jornada, um Kinji cansado vê algumas plantas e, sentindo fome, tenta comê-las. Mas o Onibi o impede, dizendo que essas plantas podem mexer com a mente deles. Kinji fica surpreso que o Onibi saiba disso, e o Onibi diz que cresceu no campo. Eles continuam subindo a montanha. No topo, Pig começa a ensiná-los a meditar. Quando ele vê alguns deles não fazendo certo, ameaça-os com uma arma. Enquanto o grupo descansa, Kinji percebe o Onibi agindo de forma estranha, ficando realmente feliz com todo o trabalho. Kinji também vê que Elfman, algumas criaturas com eles, não estão felizes com o trabalho, mas outras criaturas estão. Isso preocupa Kinji porque ele está começando a pensar como o Onibi. E isso não parece certo. Acontece que Pig tem usado diferentes métodos para hipnotizar os trabalhadores, fazendo-os trabalhar sem reclamar. Nos dias seguintes, todos os funcionários começaram a trabalhar felizes, tornando-se verdadeiros escravos corporativos. A divisão de magia negra estava usando um poderoso feitiço de lavagem cerebral para a hipnose. Kinji também se tornou um escravo e seguiu as ordens. Então Lady Belza veio visitar e elogiou-os por terem mentes puras, dizendo que eles poderiam trabalhar para sempre. Todos aplaudiram e choraram de felicidade. Pig anunciou que tinham terminado o treinamento e foram enviados de volta para a empresa em um barco. Antes de sair, disseram-lhes para comprar figuras caras para provar sua lealdade, e todos o fizeram. Mas enquanto Kinji admirava a sua, alguém esbarrou nele e quebrou. Foi aí que Kinji acordou da hipnose. Durante a viagem, ele se certificou de que o Onibi acordasse dando um soco nele. Ambos perceberam que estavam hipnotizados, então comeram as plantas que encontraram na montanha, fazendo a hipnose do porco parar. Foi um risco para Kinji, mas funcionou. Acontece que Kinji tinha deixado algumas dessas plantas na comida dos magos na ilha, fazendo com que se rebelassem e tomassem vingança. Eles explodiram toda a ilha. Após algum tempo, Kinji e o Onibi chegaram ao escritório do grupo de exploração, onde o grupo de elite... 3 obras. Eles encontram Shia, a heroína, que diz que será a supervisora deles a partir de agora. O Onibi a admira muito, surpreendendo Shia. Em resposta, ela fica corada e acidentalmente acerta o Onibi, fazendo-o desmaiar devido à sua força. Soco. O Onibi é enviado para o hospital novamente. Shia dá a Kinji informações sobre diferentes grupos e seus horários de trabalho. Os grupos de mineração recebem um salário base, enquanto o grupo 3 tem horários flexíveis e pagamento de 100% baseado em resultados. Ela também mostra a ele o mercado onde armas raras são armazenadas. Mas Kinji discorda, dizendo que a empresa não é ótima porque faz os trabalhadores comprarem seus próprios itens, se não atingirem os padrões. Shia dá um soco nele e diz que ele deveria estar feliz por trabalhar para uma incrível empresa. Kinji se sente desconfortável. Shia então decide explorar o terceiro nível de uma masmorra com Kinji. Ela pede a Kinji para derrotar o monstro que aparece, mas o monstro vai direto em direção a ela. Shia demonstra sua força ao parar facilmente um monstro gigante e derrotá-lo com sua espada em segundos. Quando Kinji encontra a formiga A, Shia questiona por que ele não a matou, já que monstros em masmorras devem ser eliminados. Vendo a hesitação de Kinji, ela percebe que ele está contra os princípios da Raizarra e tenta derrubá-lo. Kinji chama Rin, que aparece e recebe o ataque de Shia na cabeça. Isso enfurece Rin, que então se transforma em uma mulher adulta e derrota Shia com um só golpe. Após algumas horas, Shia é encontrada amarrada, ficando zangada e impotente. Sentada com a rainha das formigas e Rin, ela ameaça contar à empresa sobre o envolvimento de Kinji com os monstros. O Onibi chega na formiga e fica chocado e assustado com as ameaças dela. Mas Kinji decide chantageá-la tirando uma foto com ela e os membros da Black Company, mostrando que ela faz parte do grupo deles. Ele vira o jogo e diz que agora ela trabalhará para a Dungeon Black Company. Em seguida, vemos Kinji caminhando pela cidade após comprar comida para Rin, quando é parado por vários indivíduos que o levam a um beco sem saída. Lá, um agiota da Raizarra aparece e lembra Kinji que ele ainda lhes deve 5 milhões. Se ele não conseguir pagar dentro de um mês, eles vão matá-lo. Em seguida, vemos Kinji indo para uma masmorra com Onibi e Shia porque ele precisa encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro. Kinji está muito triste porque a dívida é demais para ele. Pelo caminho, Shia aproveita a oportunidade para ensiná-los a lutar contra vários monstros, deixando Kinji e o Onibi exausta. Ela explica que diferentes partes dos monstros contêm mana e podem ser usadas para coletar recompensas, mas a recompensa está longe de 5 milhões. Os chefes da empresa discutem a Marcha da Morte, que faria com que toda a demonita minerada nos monstros derrotados retornasse de uma só vez. Durante a jornada, Kinji tem uma ideia para pagar sua dívida, criando uma fazenda de monstros onde os monstros não serão agressivos porque Rim está observando-os. Eles pegariam o que precisam para ganhar recompensas e deixariam que se curassem. Kinji está feliz por ter iniciado o primeiro negócio para a empresa. Shia questiona os métodos de Kinji, já que ele está ganhando dinheiro muito facilmente em comparação com os métodos de Raizarra. No entanto, ocorre um terremoto, fazendo com que Shia e Kinji caiam em uma nova área da masmorra, onde ela começa a derrotar vários monstros. Enquanto Shia, com suas habilidades sobre-humanas, mata facilmente monstros de nível inferior, Kinji não quer se perder
Então ele a apoia. Um monstro poderoso chamado Majin aparece e começa a atacar Xia. Ela entende que foi trazida aqui para que ele pudesse usá-la para ganhar força. Se Xia perder sua força, Majin a torturaria até a morte. Majin prova ser superior e a derruba. Xia sabe que é seu dever matar Majin. Kindy pede a pedra que os ajudaria a escapar, mas ela só pode ser usada para um si. Xia decide usar uma pedra de teletransporte em Kindy para escapar, mas Kindy a cancela. Em vez disso, ele usa a pedra e a lança em Majin, fazendo-o aparecer na superfície e criar caos. Kindy prepara uma armadilha para Majin, sabendo que ele voltará porque busca o poder mágico de Xia. Ele ganha algum tempo. Após alguns minutos, Majin retorna. E Kindy ativa a armadilha com a ajuda de formigas e Xia. Eles tentam prender Majin no lugar com cimento usando muitas formigas. Com a magia de Xia, eles tentam secar o cimento super rapidamente. No entanto, Majin consegue escapar, então o grupo decide fugir e ir para o segundo plano, usando Xia como isca, já que ela precisa descansar antes de estar com toda a força para derrotar Majin. Kindy a amarra ao poste em suas costas. Para derrotar Majin, eles precisavam injetar poder mágico suficiente para matá-lo com um único golpe. Majin cai em uma nova armadilha criada por Kindy, usando sua fazenda, animais. A gosma em que ele caiu era inflamável, fazendo o monstro pegar fogo. Ele entra em frenesi, lançando raios em todas as direções. Xia decide se sacrificar para detê-lo, mas Kindy a impede, insistindo que ela não precisa arriscar a vida. Embora ela quisesse arriscar sua vida pela empresa, Kindy sabia que ela estava fazendo isso por seu pai, que foi um fracasso. Isso leva Xia a falar sobre a importância do trabalho adequado e da contribuição para a sociedade, como lhe foi ensinado em Raizaha. Kindy a segura para ajudá-la a recompor-se, e Xia o golpeia. Depois disso, Kindy tenta convencê-la de que as ideias da Raizaha estão erradas, dizendo que ela não precisa ser marionete de ninguém. Isso eventualmente a persuade a ajudar o protagonista. Para o terceiro plano, ele usou o bastão roubado da empresa para enterrar Majin sob os escombros, mas ele escapa também. Kindy pede que Xia enfrente Majin, permitindo que ela use seu melhor ataque, derrotando-o finalmente. No entanto, ele se levanta mais uma vez e Kindy revela que sabia que ele despertaria novamente, pois estava em pé diretamente perto dele. O monstro estava prestes a atacar, levando a convocação de Rin porque ela não queria que Kindy morresse, pois ele era seu comida. Rin se transforma em sua forma monstruosa e elimina Majin com uma única mordida, encerrando o conflito. Mas de repente, um portal aparece sob Kindy e Rin, fazendo-os cair, e Kindy percebe que o portal é o mesmo que o trouxe para Zenda. Em uma cena diferente, Kindy acordou em sua casa no Japão, sentindo-se aliviado. Parecia que nenhum tempo havia passado. Ele decidiu relaxar e assistir televisão. No entanto, ele notou no noticiário que Rin havia aparecido na cidade procurando por ele. Isso fez com que todos na cidade começassem a procurá-lo para exigir uma explicação. Kindy ficou nervoso. Então Rin apareceu atrás dele em sua forma humana e pediu comida a ele. De repente, Kindy acordou e percebeu que era tudo um sonho. Aconteceu que Kindy e Rin foram enviados 300 anos no futuro de Zenda. Uma garota chamada Hanga apareceu diante dele e disse ao protagonista que a raça humana estava à beira da extinção e que precisavam de sua ajuda. Kindy ficou confuso, então pediu a Rin para bater na parede para que pudessem escapar. Mas ele notou uma cidade elaborada. As pessoas foram forçadas a viver em cidades subterrâneas. Zazel, o líder da cidade, apareceu e revelou que 300 anos atrás, a corporação Raizaha abusou de seu poder e recursos, enfraquecendo a raça humana. Isso fez com que o Rei Demônio despertasse e ameaçasse dominar o mundo, usando monstros para governar. Depois de 300 anos, seus recursos começaram a se esgotar, e eles não sabiam quanto tempo durariam. Zazel disse ao protagonista que um livro de profecias no Portão Milagroso foi descoberto na superfície. Usando esse livro, eles invocaram o Salvador, significando Kindy. Zazel queria compartilhar a mensagem, então apresentou Kindy a um grupo de refugiados que começaram a admirá-lo como seu novo salvador. Ao vê-los, Kindy ficou desapontado e decidiu partir, pensando que os humanos agora só sabiam depender dos outros. No entanto, Zazel o deteve enquanto apontava uma arma e implorou para ele não abandonar eles. Apesar da ameaça, Kindy recusou ajudar. Ao ouvir isso, Zazel revelou que uma vez Kindy derrotou o demônio, Rei Demônio, ele poderia retornar ao Japão, surpreendendo Kindy. Eventualmente, ele aceitou a proposta de Zazel e depois de algumas horas, Kindy e Rin se prepararam para procurar o Rei Demônio. Hanga apareceu e se ofereceu para ajudá-los, tratando o protagonista com carinho. Kindy percebeu algo estranho sobre Hanga e começou a inspecionar seu corpo, revelando que Hanga era, na verdade, um homem. O que surpreendeu? Zazel disse a Kindy que a profecia afirmava que uma criança com poderes mágicos deveria se tornar a sacerdotisa, e Hanga era a única criança em sua cidade. Kindy decidiu aceitar Hanga em seu
Time. O grupo deixou a cidade subterrânea para explorar a superfície desolada. Eles viajaram de motocicleta para encontrar o Rei Demônio, mas Kinji percebeu que Rin estava com muita fome, o que o deixou em pânico. Eles decidiram parar no castelo mais próximo, pois Ranga erroneamente o identificou como o castelo do Rei Demônio. Ao chegar, Ranga destruiu a entrada com um feitiço, deixando Kinji surpreso e nervoso. Um guarda apareceu, questionando-os sobre o dano. Eles descobriram que o castelo, na verdade, pertencia a um assistente do chefe de seção. Kinji começou a repreender Ranga por tê-los levado ao lugar errado. Lá dentro, Rin causou uma comoção procurando comida, e o guarda levou Kinji e Ranga para ver o chefe do castelo. Lá, eles encontraram uma formiga gigante, e foi revelado que era a Formiga A, que Kinji havia salvado anos atrás. Formiga A os convidou para um grande banquete. Formiga A revela que os monstros deixaram a masmorra para subjugar os humanos junto com as formigas depois que Kinji os deixou. No entanto, um humano interrompeu a conversa deles, reclamando que os monstros têm explorado. Kinji percebe que os humanos agora têm empregos regulares, trabalhando 8 horas por dia com 2 dias de folga. Ele fica bravo porque não era nem um pouco explorador depois do que viu 300 anos atrás. Ant-A explica que foi Kinji quem os inspirou a dar um tratamento justo aos humanos e lhes ensinou ética de trabalho. No entanto, os humanos ficaram preguiçosos com o tempo. E Ant-A está triste por não saber o que fazer com seus trabalhadores, já que seu grupo lida com as principais atividades do exército. Kinji pergunta a Ant-A se ele pode encontrar o Rei Demônio, mas ele é informado de que apenas indivíduos de alto escalão podem vê-lo. Kinji decide ajudar para que os humanos voltem a trabalhar, permitindo que ele suba de posição e encontre o demônio. Rei. Ele chama este calabouço de empresa do futuro. Com o tempo, Kinji fortalece o exército, motivando os humanos a trabalhar mais arduamente pelas recompensas que podem receber, levando a um aumento de renda para o exército do Rei Demônio. Após alguns dias, Kinji retorna à cidade subterrânea e anuncia que trabalhará para o exército do Rei Demônio. Ele agora é o chefe adjunto assistente da seção do exército do Senhor Demônio. A partir de agora, ele governará a cidade subterrânea à sua maneira, e promete que todos terão mais paz do que antes. Após vários dias, o grupo decidiu descansar e celebrar em algumas fontes termais. Kinji foi promovido a general no exército do Rei Demônio. No entanto, eles estavam sendo espionados por 3 indivíduos chamados Ru, Poder, e Roller, e que eram membros de alto escalão do exército do Rei Demônio. Eles começaram a reclamar sobre a rápida ascensão de Kinji nas fileiras, temendo que suas posições pudessem estar em perigo. Cada um deles decidiu elaborar um plano para desacreditar Kinji e possivelmente removê-lo de sua posição atual. Poucos dias depois, Kinji recebeu uma missão de Power para caçar vários monstros desertores. No entanto, Power o emboscou usando um verme gigante, acreditando que Kinji não seria capaz de derrotá-lo. Para sua surpresa, Rin derrubou o verme com um único golpe, e o verme pediu para se juntar ao grupo, o que Kinji aceitou. No dia seguinte, Rook desafiou Kinji para uma nova missão: criar uma fazenda em um terreno impossível de cultivar, as terras. Kinji decidiu usar o verme gigante para preparar o terreno e pediu a Ranga para usar sua magia para acelerar o crescimento das sementes. Essa estratégia ajudou Kinji a derrotar Hawks. Agora restava apenas Roller, e ele planejava explorar o Ranga para chegar a Kinji e encontrar uma fraqueza. No dia seguinte, Roller apareceu diante de Ranga nas fontes termais e tentou se aproveitar dele, pedindo que ele removesse a toalha sob o pretexto de ser seu superior. Ranga obedeceu, mas Roller descobriu que Ranga era, na verdade, um homem, causando-o a cair no chão de surpresa. Rin chegou para se banhar com Ranga e Kinji, inadvertidamente lançando Roller pelos ares. Depois de algumas horas, é revelado que Kinji estava ciente de que estava sendo espionado e usa uma câmera para provocar os oficiais de alta patente, mostrando que ele passou facilmente em cada um dos testes deles. Ele diz a eles que em breve ocupará suas posições, enfurecendo os oficiais de alta patente em frustração. Após vários dias, o grupo é enviado em uma nova missão onde eles têm que lutar contra um robô gigante controlado pelos 3 corvos. O robô usa um raio misterioso em Ranga, fazendo-o experimentar alucinações. É revelado que Ranga é descendente de Belza, e é por isso que ele tem sido perseguido desde criança. Kinji ajuda Ranga a recuperar a razão, e Rin consegue derrotar o robô gigante. Kinji está contente porque em breve será promovido a membro do conselho por completar a missão. Ranga pergunta a Kinji se está bem se afastar de certas coisas, e Kinji responde que nem sempre é algo ruim, como pode ser uma retirada temporária para garantir uma vitória futura. Ranga fica radiante e começa a chorar de felicidade. Após essa missão, Kinji é convocado pelo Rei Demônio e chega à Sala do Trono com Ranga e Rin. É revelado que o Rei Demônio é, na verdade, uma garota chamada Sky, e ela pede a Kinji para salvar o mundo. Sky revelou ser a irmã mais nova de Rin, deixando Kinji surpreso. Ela era a governante dos inúmeros monstros que habitavam a Terra Árida.
Ao tentar se aproximar de Kinji e do grupo, sua cabeça caiu. Ela explicou que como Rin a tinha removido, não poderia ficar no lugar. Sky então se transformou no seu monstro, Forma, revelando que ela era na verdade a Mardin que Rin havia derrotado no passado. Ela esclareceu que Rin e ela eram as guardiãs do calabouço, responsáveis por gerenciar poderes mágicos neste mundo. Além disso, sua tarefa era proteger os tesouros nas masmorras dos humanos. Rin foi desdenhosa o tempo todo e disse que não sabia. Sky compartilhou a história do planeta quando a civilização chamada Kalonians estava em seu auge e criou o poder mágico. Eles controlavam o espaço e o tempo. Foram eles que transferiram Kinji através do tempo e espaço repetidamente. Mas depois que Rin começou a passar muito tempo na superfície e esqueceu de suas obrigações, a circulação do poder mágico dentro do calabouço foi interrompida. Em resposta, o calabouço apressadamente deu origem a uma substituta, Sky. Kinji tinha apenas uma pergunta. Ele poderia voltar para o Japão? Sky disse que sim, mas faltavam alguns jogadores importantes antes que a conversa. A conversa deles é interrompida por naves inimigas pertencentes a Raizaha. Elas estavam escondidas o tempo todo. Em Poifotwins, no passado, eles chegaram a um local especial na masmorra conhecido como As Ruínas, onde descobriram tecnologia avançada. Sky explicou que essa tecnologia pertencia aos Kalonians. O consumo em massa de poder mágico usando as ruínas trouxe a ruína do mundo. Como uma guardiã, ela tinha que garantir a circulação, então atacou Raizaha. Ela conseguiu forçá-los a recuar para a fenda entre as dimensões, mas não durou muito. A guerra final por este mundo estava prestes a começar. Se eles vencessem, o planeta não conteria vida, pois queriam produzir apenas capachos corporativos. Ela queria que Kinji voltasse no tempo para impedir Raizaha. Quando Kinji perguntou por que ela o escolheu, ela disse que ele é a única pessoa que ela conhecia que não sabe quando desistir. Depois de explicar tudo isso, Sky deu a Kinji duas opções. Uma porta levava a Japão e a outra porta o levou 300 anos ao passado de Zenda. Kinji escolheu voltar ao passado de Zenda porque não queria que Raizaha tivesse sucesso em seus planos. Ele odiava seus ideais. Kinji, Rin e Hanga voltaram ao passado. E Kinji agora possuía uma arma futurista. O reencontro com Shia e o Anibio foi cheio de entusiasmo. Belza convocou Kinji, informando-o de uma grande dívida devido ao seu ausência, e que seu quarto tinha sido tomado. Após isso, Kinji decidiu ficar na casa de Shia por um tempo. Mais tarde, o grupo participou de um evento em um bar organizado por Raizaha para seus funcionários. Kinji aproveitou a ocasião para comer e beber o máximo que pôde. No entanto, a empresa não pagaria por Rin e Hanga, então Kinji assumiu a responsabilidade por eles. Apesar da ressaca na manhã seguinte, Kinji aproveitou seu tempo no bar. Ranga recebeu um trabalho do diretor da empresa, impressionar os clientes com sua fofura. Com a fome incontrolável de Rin, Kinji percebeu que suas dívidas estavam aumentando. Para ganhar mais dinheiro nas masmorras, ele planejou superar Belza e chegar às ruínas antes de adquirir tecnologia avançada permitiria a ele estabelecer a distopia ideal definitiva. Kinji percebeu que as masmorras se tornaram mais perigosas durante sua ausência, pois os monstros tinham crescido. Mais fortes. O grupo decide voltar para a casa de Shia, onde Kinji enfatiza a urgência de chegar às ruínas antes de Raizaha para aproveitar o poder dos Kalonianos e quitar seus empréstimos. No entanto, Shia interrompe, mostrando a Kinji algumas estatísticas que revelam que ele é muito mais fraco em comparação com outros. Funcionários estando no nível 5, enquanto alguns estão no nível 20. Sua sobrevivência nas masmorras está em risco. Shia decide treinar Kinji e o Anibie para melhorar suas chances. No dia seguinte, um regime de treinamento intenso começa, levando seus corpos ao limite. Após o treinamento físico, Shia os prepara para várias habilidades mágicas. Testes. Kinji, sentindo-se sobrecarregado, questiona o que é poder mágico. Shia explica que é a conversão do mana disperso no ar em uma força que tem um efeito tangível na mundo. Este poder permite que as pessoas realizem feitos aparentemente impossíveis. Ela demonstra como respirar a mana e circulá-la dentro do corpo. No entanto, Kinji, sendo de outro mundo, percebe que não pode usar magia. Kinji fica confuso e triste com a revelação de que não pode usar magia, percebendo que pode ser a pessoa mais fraca em Zenda. Após o treinamento, ele vai a um bar com o Anibie, afogando suas mágoas em álcool e tornando-se profundamente desanimado com sua falta de habilidade mágica. Habilidades. Apesar de seu sofrimento emocional, Kinji recupera a compostura, surpreendendo o Anibie com seu controle emocional. Mais tarde, na casa de Shia, Kinji observa Hanga e Rin fazendo barulho e pede para eles ficarem quietos. Abaixa. Kinji nota uma arma futurista com a qual Hanga estava brincando e decide pegá-la. Mesmo que a arma não funcione para ele, ele pensa em vendê-la por um bom preço. Rin começa a morder a arma, fazendo-a brilhar e revelando sua habilidade de absorver magia do ambiente ao redor. A arma é projetada para proteger seu proprietário em situações perigosas e traz conforto às necessidades de combate ao se transformar em um humanoide após estabelecer senha. Percebendo isso, Kinji decide se aventurar na masmorra com o grupo com o objetivo de chegar ao 5º andar, onde Raizaha está atualmente localizada.
Os monstros neste andar são particularmente formidáveis, e muitos trabalhadores estão presos lá com o tempo se esgotando. Enquanto discutem estratégias, eles encontram alguns monstros. Kinji testa a arma e consegue derrotá-los com um único tiro. Ele está exultante não apenas por ser fisicamente forte, mas também por ter uma arma mágica para proteção. No entanto, a arma começa a absorver toda a energia ao seu redor porque Kinji não sabe como controlá-la, detectando uma emergência e fazendo com que as roupas feitas de mana de todos se desfaçam. Shia fica furiosa com Kinji e o esbofeteia. Em resposta, o grupo amarra Kinji e o repreende por sua imprudência. Kinji, irritado com a arma por ser pouco confiável, descobre que ela está grudada nele como um perseguidor persistente. A arma fica chateada e está à beira de autodestruição, com Kinji em risco de dano colateral. Para se salvar, ele decide dar uma nova chance à arma. Mais tarde, o grupo encontra uma equipe de caçadores de Raizaha na masmorra e opta por continuar descendo com eles. Eventualmente, eles chegam a uma câmara arruinada e abandonada. Um dos caçadores decide contar uma história pro grupo. A história gira em torno de um herói e um mago que se propõem a resgatar uma garota de um dragão. Quando localizaram o monstro, o herói triunfou, mas o mago traiu o herói. Subsequentemente, o herói foi aprisionado, incapaz de se reunir com a menina, que por acaso era sua amante. Infelizmente, ele morreu devido à tristeza e ao desespero. Após narrar a história, o caçador sugere que o fantasma do herói possa estar presente neste calabouço, levando o grupo a especular que foi o fantasma quem causou o estado atual arruinado da câmara. De repente, inúmeros zumbis aparecem e iniciam um ataque. Shia observa que, com base no seu equipamento, eles eram provavelmente aventureiros que haviam permanecido na área. Shia tenta deter os zumbis, mas eles rapidamente se levantam novamente. Eles conseguem capturar um dos caçadores, que eventualmente se transforma em um zumbi após uma mordida. O caçador zumbificado, juntamente com os outros zumbis, os leva até seu esconderijo. Shia percebe que Kinji também foi raptado. Rin, confiando em seu aguçado olfato, rastreia-o, revelando uma entrada escondida, protegida por magia de ilusão. A entrada os guia por uma longa escadaria até uma fábrica ilícita de poções, onde zumbis são forçados a trabalhar. Dentro da fábrica, Hanga percebe que um feitiço, disseminado por uma placa na sala, controla os zumbis. Os zumbis transmitem o feitiço através de sussurros, influenciando instantaneamente os outros. O grupo decide fingir estar sob o feitiço para se moverem despercebidos entre os zumbis e se aproximarem do sinal. No entanto, um dos zumbis repreende Shia por não cumprir suas responsabilidades adequadamente, provocando a sua raiva. Em seguida, todos os zumbis percebem que o grupo estava apenas fingindo ser afetado pelo feitiço, levando-os a atacar. O grupo luta contra os zumbis enquanto planeja como alcançar o controle. Sinais. Após alguns minutos, o anime segura a horda de zumbis, criando um caminho para Hanga alcançar o sinal e destruí-lo. Esta ação faz com que os zumbis voltem ao normal. Estado, levando o grupo a voltar para a superfície. Rin informa que Kinji está por perto, então eles partem em busca dele. No caminho, Hanga pergunta sobre o relacionamento de Rin com Kinji, e ela explica que costumava estar com ele durante comida, mas agora ela gosta de passar tempo com ele. Shia observa a capacidade de Kinji de reunir seguidores. Eles eventualmente chegam à sala onde Kinji está repreendendo o responsável por transformar os funcionários em zumbis. Acontece que é a maga da lenda. Ela corrige a história, revelando que foi o herói que a traiu. A maga matou o dragão, mas foi abandonada pelo herói. Posteriormente. Em resposta, ela usou um feitiço de barreira para aprisionar o herói na masmorra. O herói quebrou a barreira à força e escapou, rotulando a maga como traidora. Ostracizada e caída no status social, ela trabalhou incansavelmente e eventualmente sucumbiu devido ao excesso de trabalho. Devido à semelhança de Kinji com o herói, a maga o sequestrou na tentativa de lavá-lo cerebralmente. No entanto, Kinji resistiu com sucesso aos seus esforços. A maga revela que suportou um trabalho incessante até a morte, e planejava voltar à superfície para impor o mesmo destino a todos os humanos. O anime informa que as pessoas na superfície já estão sendo obrigadas a trabalhar incansavelmente, e ao saber disso, a maga perde o remorso e finalmente encontra a paz. Ela expressa gratidão a Kinji e se despede dele. Despedida. O grupo então visita uma loja Raizaha dentro da masmorra, gerida por uma garota chamada Cindy. Kinji, inicialmente chateado com a qualidade das roupas, descobre que o pai de Cindy era o dono da loja antes de Raizaha adquiri-la. Cindy deseja recomprar a loja, pois tem valor sentimental. Kinji decide ajudá-la aumentando o cliente. Trânsito. Ele também começa a vender poções viciantes deixadas pelo fantasma da maga, que Cindy foi compelida a comprar, alegando que elas tornarão os clientes mais fortes. Em troca, ele negocia um desconto substancial nos equipamentos. Após alguns dias, a loja de Cindy ganha popularidade enquanto Kinji promove as poções na televisão, levando a uma renda aumentada. Kinji celebra a perspectiva de ganhar mais dinheiro. No entanto, os advogados de Raizaha intervêm para impedi-los de vender as poções, citando seus ingredientes ilegais que criam forte dependência, ultrapassando os limites estabelecidos pela matriz da empresa. Reconhecendo a situação,
Kinji decide fazer uma rápida fuga e oferece uma desculpa para Cindy, apesar da admiração dela por... Vez determinada a enfrentar o problema da loja sozinha, Cindy resolve encontrar uma solução. Kinji compartilha com Shia que Cindy é o tipo de pessoa que pode crescer de forma independente, precisando apenas da oportunidade certa. Poucas horas depois, Kinji e o grupo chegam ao quarto andar da masmorra, descobrindo uma área aberta e espaçosa, surpreendendo-os ao pisarem nesse andar pela primeira. Tempo. Parece uma floresta com o céu acima. Após algumas horas, os meninos se veem fugindo de vários monstros gigantes. Rápido nos pés, Kinji atira a cola no chão, fazendo com que os monstros parem e facilitando para Shia derrotar eles. Mais tarde, eles encontram a equipe de busca de Belza no quinto andar, mas precisam fazer uma fuga rápida devido à presença de 2 monstros poderosos. Enquanto o chão treme e o caminho deles é bloqueado, eles conseguem escapar. É então revelado que os meninos agora estão presos no quarto andar, com várias alterações na masmorra bloqueando o acesso. Tanto os caminhos para o terceiro quanto para o quarto andares estão obstruídos por entulho. Entretanto, a equipe de seguranças está presa no quinto andar, envolvida em uma batalha feroz com os 2 monstros mais fortes de lá. Enquanto Shia expressa preocupação por eles, Kinji deve pensar em uma maneira de lidar com a situação. A equipe de busca estende um convite para a base deles, que os garotos aceitam. Ao chegar, eles testemunham vários monstros engajados em combate entre si, deixando-os surpresos. Uma mulher aparece carregando uma garota doente, revelando ser a rainha das formigas em forma humana, e a pequena Sky. Os garotos decidem levá-las ambas para acampamento. A rainha explica que as mudanças abruptas na masmorra são devido à doença de Sky, e ela se tornou a guardiã, já que Rin renunciou às suas responsabilidades. Após o desaparecimento de Kinji, a masmorra experimentou um terrível tremor. A rainha pede ajuda ao protagonista. Ela encontrou Sky quando estava levando seus subordinados para longe do epicentro do tremor. Sky também é conhecida como a segunda Majin. A rainha queria que Kinji salvasse a criança, assim a masmorra seria restaurada ao seu estado original. Enquanto isso, Rin sente-se culpada por causar a doença de Sky e deixa a base para caçar comida. Ao retornar, Sky rejeita a oferta de carne especial que Rin trouxe, e em sua fúria, a rainha tenta acalmá-la. A rainha não sabe por que ela estava tão violenta. Rin então pediu à rainha para entregá-la para que ela pudesse segurar Sky, mas Sky a rejeitou e tentou mordê-la. A rainha disse que talvez fosse porque Rin a derrotou. Uma vez, então ela tem medo dela. Rin sai para tomar ar fresco, e Kinji pergunta por que ela estava tão triste. Rin confidencia a ele sobre sentir-se culpada por negligenciar suas responsabilidades e pede sua ajuda para curar Sky. Kinji concorda em ajudar. No dia seguinte, ele reúne o grupo para explicar a tarefa de estabilizar a masmorra, alterando-a. Kinji estava animado para colocar tudo sob sua administração pessoal. O grupo trabalha em diferentes áreas da zona para realocar os monstros da masmorra em suas posições apropriadas. Eles realocaram os monstros aquáticos para seu habitat para que pudessem recuperar sua força normal. Rin fica para trás para cuidar de Sky, que ainda não a aceita totalmente. Sky de repente adoece depois de fazer birra, e Rin tenta ajudar colocando um bloco de gelo na cabeça dela, mas isso derretem rapidamente. Rin então viaja para uma área congelada no quarto andar, coleta blocos de gelo gigantes e retorna à base para usar. Delas. Quando vê que Sky ainda está com febre, Rin arranca várias folhas e as oferece a ela. Sky decide confiar em Rin e come as folhas. Depois de algumas horas, Rin adormece, mas acorda ao descobrir que Sky está se sentindo muito melhor. O grupo retorna à base após trabalhar com os monstros da masmorra. Eles derrotaram um monstro gigante para normalizar a circulação de mana no quarto andar. Eles percebem que Sky se recuperou, e a entrada para o quinto andar agora está desbloqueada. Rin também a nomeou de Sky, porque ficou impressionada com o céu após ir à superfície. No entanto, Sky de repente se sente mal de novo, e a rainha percebe que a masmorra mudou, com mais monstros do que o habitual no quinto andar. Então, os rapazes decidem ir até lá para alcançar as ruínas. Em uma mudança de cena, vemos os guardas de Belza no quinto andar, liderados por um soldado chamado Aleus, lutando com todas as suas forças contra os novos monstros naquele andar. Aleus está prestes a ser derrotado por um dos monstros quando Kinji aparece com o grupo e decide salvar todos os guardas. Vendo seus homens recuando, Aleus pede que retornem, pois ele ainda deve seguir as ordens de Belza. No entanto, Kinji lhe dá um soco e o faz ver a razão. Depois disso, Kinji começa a preparar os guardas para retornarem ao quinto andar. Ele eleva o moral das tropas ouvindo suas preocupações e respondendo às suas perguntas. Alguns dias depois, os rapazes voltam e começam a derrotar os monstros. Observando a liderança de Kinji, Aleus começa a se apaixonar por ele. Kinji quer chegar às ruínas e tem uma grande tropa pronta para seguir. Após alguns minutos, eles encontram alguns artefatos que estavam gerando os monstros no quinto andar. Kinji decidiu destruí-los e seu grupo começou a lutar contra os monstros que protegiam os artefatos. Suas estratégias se mostraram bem-sucedidas, e eles derrotaram muitos monstros fortes. Os garotos ganharam tempo para Rin, que conseguiu destruir os artefatos com um único ataque,
fazendo com que todos os monstros se transformassem em pedra, e todos começaram a celebrar. Uma formiga apareceu e informou ao protagonista que Sky havia se recuperado, trazendo alegria para Kinji e Rin. Após isso, o grupo se preparou para ir às ruínas no 6º andar. Uma vez lá, notaram uma porta caloniana no topo de uma escadaria. Kinji decidiu ir primeiro, alegando que só iria investigar, o que lhe rendeu a admiração dos outros, que acharam que ele estava se sacrificando. Mas quando Kinji tocou na porta, revelou-se ser a arma ancestral dos calonianos, e ele a absorveu, ganhando o controle da masmorra. Kinji agradeceu a todos por permitirem que ele obtivesse esse poder, surpreendendo-os. Ele tinha sido leal aos seus próprios desejos o tempo todo. O grupo não conseguia acreditar no que estava assistindo. Ele então convocou vários monstros gigantes e os enviou para a cidade para espalhar medo. Seu objetivo era reconstruir o mundo em um paraíso. Enquanto isso, Belza ficou ciente disso, mas Kinji apareceu montado em um pequeno dragão. Ele se demitiu e entregou a ela uma carta de demissão, junto com demonitas para pagar suas dívidas. Belza, furiosa, o ameaçou e prometeu que ele se arrependeria disso, mas Kinji partiu, rindo. 3 meses depois, Kinji transformou a masmorra em um parque temático visitado por inúmeras pessoas, rapidamente tornando a Black Company uma corporação poderosa. Kinji revelou a Hanga que os demonites eram criados a partir da energia das pessoas. Foi por isso que ele transformou a masmorra em um parque, para atrair mais visitantes e ganhar mais dinheiro. Ele capitalizou nas falhas de Belza para controlar e manter a circulação. Enquanto isso, Raizaha começou a perder lucros, e Belza, junto com oficiais de alto escalão, procuravam uma maneira de evitar a falência. Kinji apareceu inesperadamente na reunião deles, anunciando que Raizaha em breve se tornaria parte da Black Company. Belza ficou irritada, e ela ameaçou. No entanto, no dia seguinte, a condição de Raizaha piorou, causando preocupação entre os altos funcionários. Por outro lado, a Black Company continuou a crescer rapidamente. A loja de Cindy também se expandiu significativamente, e o Anib tornou-se cientista, maximizando o uso de demonites, aumentando assim o valor da empresa. Frustrada e com raiva de Kinji, Belza bebe em um bar. Depois de ficar bêbada, ela decide voltar para casa e encontra Hanga, que lhe diz diretamente que ela nunca terá controle sobre o poder da masmorra. Hanga aponta que Belza já perdeu para Kinji, e a provoca sobre não ser amada, o que enfurece Belza. Furiosa, ela joga sua bolsa nele, mas Hanga habilmente a devolve batendo nela com seu bastão, acertando o rosto de Belza sem querer. Hanga então vai embora, deixando Belza furiosa. Enquanto recolhe seus papéis espalhados da bolsa, Belza encontra o registro de Shia e decide usá-lo como vantagem contra Kinji, já que Shia continua trabalhando para Raizaha. Belza, usando a coerção sobre Shia, a força a revelar todas as ações ilegais cometidas por Kinji em Raizaha, levando à prisão de Kinji por violar várias leis. A história toma um rumo quando Belza e vários membros de Raizaha são convocados para testificar, apresentando todas as provas necessárias contra Kinji. Belza manipula Shia, afirmando que os trabalhadores estavam pior sob o comando de Black. Empresa. Na imprensa, Belza testemunha que Kinji é o rei demônio, alinhando-o com a literatura. Wanibe e Hanga, presentes na conferência, estão aterrorizados com a perspectiva de que a lei de ameaça à humanidade seja aplicada a Kinji. Enquanto isso, Kinji encontra-se confinado em uma sala de interrogatório, suportando tortura de uma investigadora especial chamada Sari, quem o submete a um traje especial que corta o poder mágico externo. Após suportar horas de sofrimento, Shia visita Kinji. Ao testemunhar sua condição deteriorante, ela usa magia para curá-lo. Pedindo desculpas a Kinji, ela acredita que estava fazendo a coisa certa. No entanto, ele a insta a não se culpar, assegurando-a de que ele não desistiu e sua determinação de lutar permanece intacta. Kyusuke. Em outra cena, o Anib reúne o grupo na Black Company e revela que Kinji deixou-lhes uma emergência. Manual. Eles decidem usá-lo para liberá-lo. Um mês depois, ocorre uma reunião de acionistas na Raizaha, discutindo cargos na empresa. O organizador menciona que Kinji será o próximo chefe da Raizaha, surpreendendo Belza. O Anib e Hanga interrompem a reunião, revelando que a Black Company adquiriu uma participação no valor da Raizaha, concedendo-lhes uma porcentagem de poder entre os acionistas. Isso garante a maioria dos votos para Kinji se tornar o novo líder. Kinji entra na reunião, acompanhado por Shia e Sari, que afirmam a inocência de Kinji. Shia fornece provas que refutam os crimes que lhe foram imputados. Como resultado, Kinji assume a posição de chefe da empresa, e Belza é compelida a trabalhar sob seu comando. Com o tempo, Kinji recupera todo o poder que tinha, mas seu comportamento se torna peculiar na presença de Wanibe. Wanibe relembra a afirmação anterior de Kinji sobre ser um forasteiro, levando-o a acreditar que Kinji está pronto para voltar ao Japão após completar sua missão. No entanto, Kinji surpreende a todos ao revelar que não tem intenção de deixar Zenda. Ele reconhece que sua vida é mais agradável quando ele tem um objetivo e planos para viajar para descobrir novas masmorras em todo Zenda para ganhar mais poder. Após compartilhar sua decisão, Kinji decide continuar com a celebração.
No dia seguinte, ele retorna à zona de mineração onde começou a trabalhar, entrando por uma entrada secreta para chegar ao terceiro andar. Lá, redescobre a moeda que perdeu meses atrás, prometendo conquistar o mundo com ela.